Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa live de quarta, né? A gente, até lembrando do meu amigo Wesley, que tem o papo de terça, agora aqui na AME a gente vai ter o papo de quarta. E hoje a gente vai falar dos benefícios que o autoconhecimento traz para a nossa vida. Eu vou esperar um pouquinho para o Facebook notificar. Já apareceu aí, cara? Já? Compartilhou na AME? E é interessante porque a gente tá vivendo um período onde as pessoas estão muito reativas, tá? Vou até pedir para vocês comentarem, né? A gente vai conversar bastante de uma forma bem leve, né? Um bate-papo mesmo. E a gente vive um período onde as pessoas estão muito reativas, né? As pessoas estão reagindo, impacientes. E por que é tão importante a gente falar do autoconhecimento, tá? Normalmente, a gente precisa entender o que está trazendo pra gente felicidade, alegria, o que faz a gente acordar motivado. E até eu brinco daquele exemplo do domingo à noite. Como é que estão os seus domingos à noite? Será que domingo à noite você começa com aquele bolo na barriga e fala, ai meu Deus, vai começar de novo uma semana e eu tô cansada, tô de saco cheio, não tenho mais motivação, né? Nós vivemos um momento onde as pessoas estão muito cansadas da vida que elas escolheram. Então é esse o primeiro ponto. Quando você olhar para o seu desafio diário, quando você olhar para o resultado que você está colhendo hoje, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quais foram as minhas decisões que eu venho tomando ao longo da vida que estão me colocando com esse resultado e o que esse sentimento está querendo me dizer? Nós precisamos de verdade entender que nós somos seres emocionais. E quando essa emoção grita, quando a gente está estressado demais, quando a gente está impaciente demais, você se vê bufando, você precisa parar e falar, pera um pouquinho, o que isso quer me dizer? Será por que eu ando tão estressada? Por que será que eu estou explodindo com as pessoas? Né? Eu tô vivendo esse cenário junto com todos vocês, né? Então assim, a gente tá com os filhos em casa. Tem hora que eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Os meus brigam. Então, cada um tem um desafio. Agora, uma coisa extremamente importante, como é que você tá lidando com seus desafios diários? Será que você é uma pessoa que age ou você reage? Então, é importante a gente saber a diferença. Uma pessoa que age é aquela pessoa que olha para o fato, para a situação, entende e fala, ok, o que eu faço com isso? Como é que eu posso eliminar esse problema? Que ação eu já deveria ter tomado, que eu não tomei, que eu procrastinei? E muitas vezes a gente faz isso, a gente vai deixando para depois os problemas, porque a gente tem medo de magoar o outro, medo do que a pessoa vai pensar, ou simplesmente porque a gente não tem solução. Só que o problema que a gente adia, na verdade, a gente só está trazendo para nós mesmos sentimentos negativos, tá? Então, primeiro ponto, como é que está a sua alegria de viver a sua própria vida? Será que você é feliz naquilo que você faz, na sua escolha profissional? Você tem motivação para acordar? Se está faltando motivação, brilho no olho, você deve ter algum dos seus valores infringidos. E quando a gente fala de valor, por que o autoconhecimento é importante? Porque quando a gente se conhece o suficiente, a gente sabe o que a gente tolera ou o que a gente não tolera, né? Então, como é que eu descubro o que é valor para mim? Primeiro, pergunte para você mesmo o que você não suporta no outro. O que você não admite no outro? Então, se você fala, nossa, eu odeio mentira, eu odeio gente mentirosa, significa que a verdade é um valor para você. E a gente vive muito melhor quando a gente respeita os nossos valores. Então, você descobre os teus valores quando você sabe aquilo que é importante para você, pega um papel e lista o que tá, as 10 coisas mais importantes na tua vida.
né? O que rege as suas decisões são os seus valores. Então, antes de qualquer decisão, antes de uma compra, antes de um namoro, antes de aceitar uma vaga numa empresa, você precisa entender se aquilo que você vai fazer, se essa pessoa que está do seu lado, ela está alinhada com os teus valores. Quando você tem um sócio e esse sócio ele não tem os mesmos valores que você, dificilmente vai dar certo, porque a coisa não bate, tá? E quando a gente fala de reatividade, a gente precisa entender o seguinte: muitas vezes a gente reage porque o outro acaba despertando em nós uma emoção negativa. Então, no meio de uma fala, né, às vezes até uma coisa que você ouve falar que o outro disse, então você sente aquilo como uma ofensa, né? Você fica reativo. Então a gente precisa começar a entender se a nossa vida está sendo movida por reação. Vou até trazer um exemplo aqui hoje. Eu entrei num grupo de adoção de animais, porque eu tô querendo adotar um cachorrinho, e aí eu comecei a acompanhar. E aí eu vi uma pessoa que ela publicou assim: eu quero um cachorro vermifugado e que já tenha tomado vacina. Foi o post dela. Gente, assim, poucos minutos, o bombardeio. Você é folgada, você deveria estar, você deveria saber mais do gato, você deveria saber que o gato é isso, mas assim, tanto julgamento. E eu falei, meu Deus, como as pessoas... E aí, olha só que interessante, né? As pessoas sentiram raiva daquele post. Aquilo gerou um sentimento ruim. Como é que uma pessoa que quer adotar um gato, que é um gato já vacinado e já vermifugado, né? Então, assim, eles pensam no mapa deles, porque a gente precisa entender o seguinte: tudo é mapa mental. É o que o seu pensamento filtra e recebe da informação. Então, as pessoas receberam aquilo como uma agressão, né? Eu vou adotar um gato, eu tô escolhendo. Então, assim, é o significado que a gente dá para cada coisa. E é interessante porque aquilo me soou tão agressivo, e aí eu dei o meu filtro para aquilo e eu respondi no post e falei: será que você não poderia acolher essa pessoa que tá querendo adotar o gato e falar: olha, os gatos vacinados e que já estão, né, vermifugados, talvez sejam mais velhos, mas ok. Então, assim, a gente precisa entender o que tem dentro do mapa do outro. Qual a história de vida do outro? Por que ele está reagindo desse jeito? Por que ele pensa dessa forma? Né? E entender que o mundo, às vezes, ele precisa de mais amor e menos julgamento. E quando como é que a gente faz para mudar isso? Aprendendo a ser empático. Então, essa pessoa está pedindo isso por quê? Qual é a dor dela? O que será que ela viveu? E no nosso dia a dia é assim. Eu vejo muitas pessoas que são o tempo todo movidas pelo que o outro pensa. Então, até para eu agir, eu preciso entender o que fulano vai dizer para mim, o que as pessoas vão julgar, como é que as pessoas vão ver isso. Tem muitas pessoas que são assim. E outras que ficam esperando a onda levar. Então, eu não vou tomar decisão agora, né? Sei lá, tô querendo montar um negócio, mas o país está em crise, a pandemia, então a pessoa tá ali travada. E o autoconhecimento, ele traz para você os seus filtros, a tua visão daquilo que você realmente precisa. Então, quem é você de verdade? O que importa para você? Você não vai mais aceitar relacionamentos abusivos, situações complicadas, estar num lugar onde você não gostaria de estar. Entendendo esses valores, os seus filtros de crenças. Então, quando a gente fala muito de crença, tudo que você é capaz de fazer na sua vida acontecer tem a ver com aquilo que você consegue enxergar que você é capaz de fazer. Eu falo que ninguém consegue realizar nada que não viu, né? Então, eu até falo do Walt Disney. Um dia ele olhou para um pântano, né? E ele olhou e falou: aqui eu vou construir o maior centro de diversão do mundo. E muitas pessoas riram dele. Então a gente precisa parar um pouquinho e entender: poxa vida, será que eu estou sendo sempre influenciada? Né? Será que eu não estou conseguindo enxergar com os meus próprios olhos os fatos, os cenários, as situações? E quando a gente fala de merecimento, né, de capacidade de enxergar, a gente também fala de merecimento. Eu só consigo ver
aquilo que eu consigo entender que eu mereço. Então, se eu vou fazer algo na minha vida, um negócio, ou me candidatar a uma promoção, eu só vou agir em direção àquilo se eu achar que de verdade eu sou merecedora daquela vaga, eu sou merecedora do meu negócio crescer, né? O meu relacionamento, poxa, marido e mulher, será que é bom? Será que eu mereço mesmo um relacionamento bom? E quando a gente fala das ações, é não aceitar relacionamento medíocre, é não aceitar agressão, é não aceitar não ter cumplicidade, mas isso tem a ver com você. Você cria a sua história. Então, poxa vida, o que eu tô aceitando de pouco, né? Ou o que eu não tô fazendo para que realmente as coisas aconteçam, para que o meu relacionamento melhore, para que a minha conta bancária mude. Então, a gente vai trabalhar, quando a gente fala de se autoconhecer. Primeiro, quem é você na sua essência? O que faz sentido para você? Por que você tá nesse mundo? Até onde você pode ir, né? O quanto você assumiu o controle da sua vida, isso é muito importante, né? Você não tá refém ali do mundo. O mundo é você que faz. Eu sempre falo que eu mudo o meu mundo, né? Pode estar o mundo caindo, mas eu posso olhar e olhar para o lado bom de cada coisa, porque eu tenho o poder de dar o significado para cada situação na minha vida. Então a gente precisa entender o quanto você realmente assumiu o controle da sua vida. E muitas pessoas passam pela vida sem saber quais são os próprios valores e sem saber quais são os valores da pessoa que está do seu lado. Às vezes você está num relacionamento onde vocês só discutem, onde nunca tá bom, e de verdade são ajustes. Você precisa entender, parar e falar o que é realmente importante para você. E às vezes ceder, porque às vezes quando a gente quer sempre do nosso jeito, e a gente está falando das relações, eu preciso desenvolver a empatia. Como é que eu faço para desenvolver a empatia? Eu enxergo pelo olho do outro. Então eu tiro os meus filtros, né? Eu falo até essa coisa do ouvir, né? Ouvir, gente, de verdade, ouvir com o coração é você estar aberta a mudar de ideia. Eu só tô aberta, eu só tô ouvindo de coração mesmo quando eu ouço o outro, eu esvazio a minha mente de qualquer filtro ou de qualquer coisa que pra mim é verdade, pra entender o que o outro tá me dizendo. E aí, sem esse filtro, olhando nos olhos do outro, enxergando pelo mapa dele, eu consigo talvez mudar muitas coisas na minha vida, porque eu posso sim estar aberta a mudar de ideia. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente está aberto para o crescimento. Então, assim, o quanto eu quero melhorar. Melhorar como ser humano, melhorar como profissional. Às vezes as pessoas vão receber um feedback, mas ela recebe aquilo como algo negativo. Estar pronto para o crescimento, na verdade, é pedir feedback. Então, me conta, me fala. Como é que eu posso ser melhor como esposa, né? Chegar para os teus filhos e falar... Fala pra mamãe, como a mamãe pode melhorar? E por incrível que pareça, a gente se assusta. Porque as crianças vão trazer pra gente exatamente aquilo que a gente fala, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. E no relacionamento também, quando você quer entender um pouquinho dos valores do outro, para pensar no que ele mais tem reclamado. O que ele tem reclamado tanto todos os dias, tá? E é isso, o outro não tem culpa da emoção que ele desperta em você, então isso é muito importante, né? A gente precisa entender, por exemplo, às vezes a gente fala que é faísca, né? Explodiu. Por que o outro despertou essa raiva, essa ira, essa impaciência? Tem a ver com as suas emoções. Então, o quanto você se conhece para lidar com as emoções. A emoção, a gente fala muito da inteligência emocional, é a condição de você usar a parte emocional e a racional. Eu não preciso ficar o tempo todo... eu posso analisar os fatos antes de decidir. Isso é ser inteligente emocionalmente. Eu tô irritada, eu não vou vomitar tudo no outro, eu não vou falar na hora da raiva, tá? Muitas vezes a gente acaba criando situações onde a pessoa é difícil reverter. Eu falo que às vezes a gente magoa alguém e isso fica,
algumas pessoas conseguem entender que isso passa, outras seguram, né? Então, será que você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar? De se perdoar também. Eu vejo pessoas que carregam pesos por uma vida de algo que fez lá atrás, né? Então, a gente precisa entender o quanto você se tornou uma pessoa aberta ao crescimento. E quando a gente fala dessas crenças de identidade, uma pessoa, ela vai ser feliz, ela vai ter sucesso na vida quando ela gostar daquilo que ela vê no espelho, né? É quando ela vê a verdade dela, quando ela tem orgulho de quem ela se tornou, né? A gente fala que não existe uma condição diferente. Então, se você quer ser feliz, você precisa gostar de você, né? Você precisa se amar, você precisa se perdoar. Você pode entender que não existe ninguém melhor do que você. E quando a gente fala de aprendizado, existem sim pessoas que aprenderam coisas que talvez você não aprendeu, mas o teu cérebro, tua mente, ela é uma esponja, ela tá pronta para mudar. E a gente precisa crescer. Eu falo que a gente precisa estar aberto ao crescimento, a gente precisa ter isso como objetivo, como meta. Como é que eu posso ser melhor todos os dias? E pode ser uma pequena decisão. Eu falo que é celebrar as pequenas vitórias. Uma pequena decisão que você toma hoje, ela vai mudar todo o seu futuro, né? Então a gente precisa entender se você está travado ou se você está fortalecido, tá? Nós estamos abrindo uma turma de formação para começar agora no final de março. O que uma formação traz para você? Um nível de autoconhecimento absurdo. Você vai ter ferramentas para usar no teu dia a dia, para fortalecer as pessoas que você ama, para gerenciar as suas próprias emoções, para saber se posicionar. Eu falo que é ter postura de pessoas que fazem, que sabem conversar. Uma comunicação assertiva, ela muda qualquer resultado. Eu falo que a gente pode contar uma história bem dura, muito dura, mas sabendo falar, aquilo se torna acolhedor, né? E a gente vê, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão falando de uma forma muito agressiva, né? Se eu quero ter resultado, por exemplo, imagina aí que você tá com teu filho e você tá o tempo todo só acusando. Você não fez isso, menino, você não fez aquilo. O teu marido chega do trabalho ou a tua esposa e você foca só naquilo que ela não fez, você aponta o tempo todo. Isso é uma pessoa que tá criando um cenário ruim. Que tal mudar e virar esse jogo? Eu posso sim focar no positivo do outro. Eu posso agradecer por uma pequena decisão, eu posso fortalecer o meu filho dizendo: filho, que bom que você fez isso, a mamãe está muito orgulhosa de você. E todas as vezes que a gente reforça o positivo, a gente dá condição para o outro ser melhor. E tudo que a gente foca de negativo, a gente expande, e a gente vai focar e a gente só vai ver o que o outro tem de ruim, tá? Faz sentido isso para vocês? Se quiser fazer alguma pergunta, comenta aí, tá? Nós precisamos nos conhecer. Fato. Eu não posso passar por essa vida sem saber quem eu sou de verdade. Eu não posso passar por essa vida, sabe, não cumprindo o meu propósito. Sabe aquela coisa de alma? Eu falo que quando a gente está vivendo a nossa essência, a nossa verdade, aquilo que Deus projetou para nós, eu falo que os sonhos do nosso coração, ele nasceu lá, primeiro. Então a gente pode assumir de verdade, porque um dia esse trem vai parar, eu falo que isso é uma viagem e vai ter um cara lá de cima esperando você e falando: e aí, você aproveitou esse tempo que eu te dei? Você aproveitou a viagem? Como é que foi essa jornada? Então, de verdade, comece a entender que você tá pronto para mudar a tua história, mudando tudo que você faz, tá bom? Então, super beijo, a Carol vai postar aí, a gente tem um link da formação, a gente tá abrindo uma turma bem pequena, 10 pessoas no máximo, para começar no final de março. E se você quer assumir o controle da tua vida, se você quer ser um líder melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor, faça esse investimento. Eu falo que vale muito mais do que qualquer processo, porque você vai ter bagagem e ferramenta para aplicar e para ajudar muitas pessoas. Eu falo que ser próspero tem a ver com o quanto você pode dar, né? O quanto eu posso ser luz na vida de alguém, o quanto eu posso ajudar pessoas. Eu tenho certeza
que essa formação pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, tá bom? Super beijo então, e a gente se vê na próxima quarta. Qual que é o próximo tema, Carol? É sobre dar metas, né? Na próxima quarta a gente vai falar sobre metas. Se você tem dificuldade em dar metas ou se colocar metas, vem que a gente vai te passar aí um passo a passo para você mudar, tá bom? Super beijo então e até mais.